Um outro exemplo de quarentena, nesse caso é uma quarentena triste, foi da igreja, da congregação de Israel, andando pelo deserto. Eles escaparam aos egípcios, a Faraó, a praga, escaparam a todas essas coisas, as muitas pragas, as 10. Eles só não sobreviveram a eles mesmos, a eles próprios. 40 anos, outra quarentena no deserto, andando. Idolatria, bezerro de ouro, murmuração, raiva, ganância, ingratidão, pressa, impaciência, raiva, ciúme, ódio, inveja de Moisés. E promiscuidade, prostituição, adultério sobre adultério, loucura, roubo, apropriações, expropriações. Ali, tudo na dissimulação. Enquanto Moisés estava com ele, e como foi difícil a vida de Moisés naquela quarentena. Toda hora havia uma razão pela qual eles queriam apedrejar a Moisés. Ou havia uma razão pela qual a manifestação divina vem a Moisés dizendo: sai da frente porque eu vou acabar com esse povo na quarentena. Se diz, usando uma linguagem humana, que Deus ficou tentado a acabar com aquele povo algumas vezes na quarentena. Se Deus estava se segurando para não acabar com aqueles caras que se chamavam povo de Deus, que queriam fazer culto fora de hora, nem que fosse com fogo estranho, como a gente está vendo aqui entre nós, cultos de fogo estranho. Até Arão e Miriam entraram na fanfarrice de se levantarem contra Moisés, porque achavam que ele tinha crescido muito diante de Deus, não podia ser assim, e que agora ele também estava se permitindo, na quarentena, manifestar o seu amor masculino por uma mulher de Cusi, na África, uma mulher de pele negra, que estava viajando com eles e que nem era sequer uma hebreia de DNA. E aí Miriam e Arão ficaram com raiva. Está pensando o quê? E aconteceu o que aconteceu. Miriam ficou leprosa imediatamente. E Arão recebeu uma exortação diante da qual o que melhor poderia lhe acontecer o mais rapidamente possível seria morrer mesmo em paz. Porque na quarentena a gente surta. Tem muita gente surtando. Muita gente surtando. Impressionante, gente. Como tem gente surtada, pastor surtado. E também tem aquele pavor, não é? Se o empresário brasileiro está preocupado em ficar 3, 4, 5, 6 meses de portas fechadas, imagina essa pastorada que vive de pedir dinheiro, pedir, que precisa que o templo fique aberto, com culto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e campanhas, e apelos, e dízimos, e mais projetos, mais campanhas, porque é desse rodar, desse carrossel que não para, que eles vão arregimentando o dinheiro, que aos milhões vão reunindo. Como é que eles podem aceitar um coronavírus desse? Eles não fazem live, eles não têm o que dizer, eles só têm show para apresentar naquele palco. Vamos lá, amém ou não amém? Essa aqui é a água que veio do Jordão, e por aí vai.
Então, como é que eles vão fechar templo? Como eles vão viver? Eles precisam que as pessoas entrem naquele curral para que sejam abatidas presencialmente no curral, porque a distância, aqui no virtual, eles não têm o mesmo poder de tomar posse, levar, de amedrontar, ameaçar e tomar na hora. São pessoas para quem essa quarentena está fazendo um mal enorme, estão com ódio, estão querendo ir para a rua de qualquer maneira e dizer, meu Deus, se a gente ficar sem faturar, porque para eles culto é fatura, é faturamento, é arrecadação. Se a gente ficar sem faturar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, a nossa estrutura quebra. Então a gente tem que ficar doido mesmo. Ir para lá e gritar e dizer que a gente está lá e desafiar o rei, o juiz, as leis, qualquer um, até a praga. Mas a gente vai. São pessoas para as quais é melhor pegarem e passarem coronavírus para centenas e milhares do que ficarem sem a grana grossa que eles arrecadam já há anos, se acostumaram, não conseguem viver sem isso. São quarentenas que se transformam em mazelas miseráveis, como foi o caso de Israel, que escapa da quarentena no Egito, mas não sobrevive à quarentena religiosa, caminhando uns com os outros. Eles vão se destruindo de modo que nenhum deles entra na terra, nenhum. Acabou que para aquela geração foi uma quarentena desastrosa. E pode acontecer a mesma coisa com você aí.